conseguiu empurrar principalmente o Pedro para longe das zonas de perigo. Então isso foi muito importante também para incomodar o ataque do Flamengo e hoje nenhum dos dois conseguiu fazer grande coisa. Então esse foi um acerto. E outro acerto eu acho que é a liberdade dada ao Savarino. O Savarino chega, aliás, a brevíssima passagem do Dudamel deixa o Savarino como único legado talvez, mas muito importante. Mas ele no começo parece ser, aquele pontinha bomba, é fumaça, jogadinha de linha de fundo e tal. E ele cada vez mais vai se mostrando um jogador muito inteligente, muito criativo. Já contra o Cuiabá ele faz uma jogada enfiando a bola. Hoje de novo, né, aparecendo para definir, aparecendo muito bem para completar a jogada do Mariano. Mariano que também foi muito bem, aliás. Ele que chegou na última temporada a pedido do Sampaoli e agora até vai oferecendo. Ele é um jogador diferente do Guga, né? As virtudes de um e as do outro são diferentes, os defeitos também, então ele pode acrescentar muito em alguns contextos. Mas acho que principalmente o Savarino vale destacar. Eu acho que ele é um jogador que a gente está descobrindo ter mais pontos positivos até do que no começo. E acho que na vitória de hoje ele foi super importante. E não queria deixar passar a defesa do Everson no final. Porque ele foi muito corajoso naquela péssima noite que ele teve contra o Ceará, que foi um jogo super estranho, porque ele falhou no começo e no fim do jogo, tendo feito ótimas defesas em todo esse intervalo, mas de lá para cá ele tem sido muito decisivo nos resultados, e hoje ele fez a famosa defesa de 3 pontos, né? Cara a cara com a Arrascaeta, ele tem que crescer ali para cima do atacante, tem que tomar uma decisão rápido, e ele fez uma grande defesa. Então eu vejo muita gente que na hora da falha é muito rápida para bater, e finge que não é com elas na hora que acontece o positivo. E o Everson tem muito mais momentos positivos no Atlético do que negativos. Então acho que é importante destacar, sim. Depois daquele jogo contra o Ceará, inclusive, ele deu entrevista, ele concedeu entrevista, de certa forma pediu desculpas, assumindo os erros, e hoje foi fundamental, cara a cara com o Arrascaeta no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo. Antes de Birner e Jean, sobre o Galo, chegando à 4ª colocação, vamos ouvir o técnico Cuca, que também falou depois da vitória no Mineirão. E fizemos um grande jogo. Nossa, que jogo bem jogado, taticamente, a gente que acompanha o que a gente planejou, foi um jogo muito estudado, um jogo de xadrez em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, onde o detalhe podia fazer a diferença. Jogamos contra uma grande equipe, o último campeão brasileiro, e foi um jogo de trocação, cada um dentro do seu sistema, um lance de um lado, outro lance do outro, e aí veio o meio tempo. Aí nós fizemos a troca de lado do Savarino para ele vir pelo lado esquerdo, para a gente sair um pouco do encaixe que o Felipe Luiz estava fazendo nessa marcação. E ele foi muito feliz, aproveitou bem 2 oportunidades por aquele setor, fez 2 gols e nós fizemos um segundo tempo maravilhoso, até o momento que você toma um gol, que o Flamengo não tinha criado grandes chances. Aí teve o escanteio, teve o gol e muda de figura o jogo. O Flamengo está com 4 atacantes, mais 2 meia, fica um jogo abertíssimo e tudo podia acontecer, como a Arrascaeta teve a grande chance. E o Everson, que outro dia falhou num gol contra o Ceará, hoje fez um gol, que foi essa defesa que ele fez na cara a cara com a Arrascaeta, né? Então isso sirva de lição para o futuro, a gente tirar lições que vem em jogos mata-mata e a gente tem que fazer por onde não sofrer tanto susto até o final. Mas que isso também não sirva para tirar o brilho da partida que esses rapazes fizeram aí. Fizeram um grande jogo. Jean, e até para lembrar e para defender uma bandeira que você ergueu agora há pouco falando do Rogério Ceni, esse aí também, o Cuca, né? Ele teve no cai não cai, na opinião de muitos, inclusive torcedores do Galo, depois daquele começo difícil, declaração do Hulk dizendo que gostaria de jogar mais, um empate na Venezuela na largada da Libertadores, também tinha muita gente torcendo o nariz para o Cuca, e hoje o Cuca parece viver um momento de paz com a sequência de bons resultados, mesmo tendo passado por esse momento citado pelo Léo também, com Covid, jogadores nas seleções, com muitos desfalques. É isso, Paulo. E assim, a gente só não tem mais episódios como esse, quer dizer, do cara que para o qual se pede demissão depois de 10 jogos e depois se recupera. A gente só não tem mais episódios como esse, porque em geral, depois de 10 ou 15 jogos, se o cara não vai bem, é o suficiente para demiti-lo.
Quando você mantém o treinador, muitas vezes ele acaba melhorando, ele acaba se recuperando, seja essa baixa com 10 jogos, seja com um mês, seja com 2 meses, enfim. Acho que legal também de ver como o Cuca se comportou no jogo de hoje, o jogo todo, né? A postura dele, eu tô falando da postura dele na beira do campo, né? E na entrevista coletiva também. Eu não sou desses caras que acham que o técnico tem que ficar vibrando ou berrando na beira do campo para demonstrar capacidade ou interesse. Só que no caso do Cuca, se a gente pegar o histórico dele e se a gente lembrar da frase que ele disse ao árbitro, depois de qual jogo foi, Léo? Ceará. Contra o Ceará, exato. Aquele, é por isso que eu vou largar tudo mesmo, cansei. O Adem, eu acho que é muito importante perceber o Cuca interessado, o Cuca focado no jogo, o Cuca preocupado com o que está acontecendo dentro de campo. Porque em muitos momentos do Cuca, nos quais a gente sabia que ele estava naquela pegada de eu vou largar mesmo, eu não estou afim, ó céus, ó vida, ó luz, ó azar. O Cuca tem muito disso, né, durante a trajetória dele como técnico. Em geral, ele não é o cara vibrante, ele não é o cara ligado, ele não é o cara interessado, ele é um cara que se fecha praticamente e que tem uma outra postura. Não foi o que a gente viu hoje no jogo todo, não só depois da vitória, né? Porque às vezes as vitórias tendem também a melhorar o comportamento, ou a postura, ou a maneira como o cara se comunica. Não, acho que desde o começo ele estava lá muito ligado, interessado no jogo e inclusive na entrevista acho que explicou bem o que aconteceu, fez uma boa leitura, uma leitura que inclusive na minha opinião de alguma maneira reforça aquilo que eu falei em relação ao que foi o jogo em grande parte da partida e o que foi o trabalho do Flamengo também. O Léo vai lembrar que no começo do Cuca, quando o time não estava absolutamente nada encaixado, eu dizia que gostaria de ver o Atlético jogando com uma linha de 3, até porque o Mariano e o Arana saem bem. Eu acho que o Nacho, quando tiver à disposição, é um cara que se adapta a qualquer sistema e já jogou assim no River Plate. Eu acho que o Tietchan é um cara que tem uma boa construção de saída de bola e chegada à frente. O Atlético tem um volante de marcação. Na época eu até falava para recuar o Alan e jogar, quem sabe até com o Zaratio do lado do Tietchan, sem um cara de muita pegada, para testar no campeonato estadual como que o time lidaria com isso. Se o Savarino não estiver bem, uma hora o Keno vai recuperar provavelmente o bom futebol. O Atlético tem outra opção de jogador de velocidade. E eu acho que quando você parte desse sistema, você tem mais capacidade de fazer mudanças durante o jogo que complicam o seu adversário, até porque o Atlético tem um elenco rico para isso. O Atlético pode jogar em 4-3-3, pode jogar em 4-4-2, em 4-2-3-1. Como o Palmeiras tem condições de jogar de toda maneira. Com 3 zagueiros, eu acho que o Júnior Alonso joga mais, participa mais do jogo e eu acho que isso é um ganho para o Atlético. E hoje o sistema foi perfeito, aproveitando o que o Rogério normalmente não faz, porque o Rogério gosta de jogar com 2 atacantes, 3 zagueiros encaixotando os atacantes. Rogério não recheia o meio de campo. Atlético tinha 5 jogadores. Flamengo marca a saída de bola. Atlético tem Hulk e Savarino para contra-ataque. Né? E qualidade de passe para chegar a bola até lá, e jogadores que vêm de trás chegando pelos lados com os alas. Quer dizer, a leitura do Cuca para o jogo contra o Flamengo foi perfeita no encaixe. No encaixe até você pressupõe, vendo as escalações, que o Atlético ia ter mais espaços ainda do que encontrou para criar chances de gol. Então hoje o técnico está de parabéns, o time está de parabéns, mostrou a força do seu elenco e mais uma vez, como a gente vem dizendo, é um dos 3 candidatos ao título de campeão brasileiro. Parece que está crescendo. Só saberemos depois de muitas rodadas, porque a gente não sabe se o time cresce com 1 ou 2 rodadas, ele tem que manter isso por muito tempo, como o Palmeiras está crescendo, enquanto o Flamengo parece que está patinando. E acho, Biner, que as próximas semanas vão dizer coisas muito importantes. Ter esse confronto com o Boca, que, como os outros times argentinos, está voltando para voltando de férias, está fazendo uma outra pré-temporada e com jogadores novos, então é muito difícil saber o que esperar. Mas o Cuca, e acho que todo atleticano sabe a importância que tem o Campeonato Brasileiro, e ele tem dito que não existe competição mais importante. Eu acho isso muito positivo, porque a gente tende a chegar a essa hora da Libertadores em que alguns clubes viram a chavinha e esquecem de desvirar, acham que só o mata-mata interessa. E é claro que rodar o elenco é necessário, e tem elenco para rodar, e tendo elenco para rodar tem que rodar mesmo. Mas rodar não é jogar com um time 100% reserva, esquecer a competição enquanto você está entre os jogos com o Boca. Então me parece que isso vai ser uma tônica, vai ser uma realidade, porque se tem uma coisa que o campeonato de pontos corridos não perdoa é quem desliga. Quem acha que tem 3 pontos maiores que os 3 pontos lá do começo ou lá do final.